Aí, agora deu certo. Olá, gente. O Instagram tava dando uns probleminhas aqui. Não tava querendo conectar. Agora conectou. Legal, agora deu certo. Vocês começaram a entrar. Oi, gente, amores. Tudo bem? Bom, me falem se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô super rouca essa semana, achei que nem ia conseguir fazer a live, porque minha voz sumiu totalmente. Eu tô morrendo de crises de tosse. Então vão me avisando se vocês quiserem que eu fale mais alto, tá? E a gente vai esperar. Vamos ter uma convidada hoje para falar desse assunto. Para quem não sabe, que chegou aqui meio boiando, a gente vai falar de sexualidade, fibromialgia. Aí a Tati entrou. Vamos ver. Tcharam. Tati já mandou o convite aqui. Aê! Legal! Oiê! Gente, essa é a Tati. Oi, gente. Tá dando pra ouvir direitinho? Tá ótimo. Muito bom, muito bom. Arrasamos. Arrasão, gente. Estou muito feliz com essa live. Vai ser muito sucesso, vai ser muito linda. Para quem não sabe, quem não viu nada que eu falei sobre, essa é a Tati. Bom, se apresenta aí, né? Melhor você se Eu me apresenta. apresento? Oi, gente. Então, eu sou Tatiana, a minha página é Vulva Livre, pra quem não conhece. Eu sou fisioterapeuta, sou especializada em saúde da mulher, fiz residência hospitalar em saúde da mulher e trabalho com terapia corporal, mas tudo focado na parte de sexualidade, né? Também trabalho com terapia tântrica. E na fisioterapia a gente trabalha bastante as disfunções sexuais femininas, né? Então a gente trabalha os tipos de disfunção e sempre numa abordagem interdisciplinar, né? Então, uma das coisas que a gente mais aprende na parte de sexualidade é que é uma área complexa demais para a gente cuidar só do físico, ou só do psicológico, ou só do emocional. Então, por isso que é tão interessante a gente falar desse assunto nos ambientes mais diversos possíveis e com variados tipos de profissionais, né? Sim, sim. Esse assunto é meio tabu, assim, social, né? E eu tô querendo Uhum. trazer esse tema porque é uma coisa que eu recebo muita mensagem sobre. São questões que eu mesma já passei, a gente sabe que com dor, qualquer coisa que interfira no nosso bem-estar acaba refletindo na sexualidade, né, nas nossas relações. E a Uhum. fibromialgia já é algo tão complexo, né, tão difícil de lidar. Toda a questão da qualidade de vida, são muitos sintomas, aí ainda tem mais isso, que é essa dificuldade da gente falar sobre isso, da gente melhorar a nossa relação com a sexualidade e tudo mais, porque faz parte da nossa saúde, né? Fica Uhum. parecendo que é uma coisa meio assim obscura, não vamos falar sobre, muitas Uhum. questões envolvidas, mas é algo super essencial para o ser humano. Aham. É Então, muito louco, porque essa visão, assim, de que a saúde sexual é uma parte importante da saúde como um todo, ela é muito recente. Foi só em 2012 que a Organização Mundial de Saúde falou, olha, a saúde sexual ela é tão importante quanto o trabalho, a família e a saúde física do indivíduo, a saúde social, né? Então, colocou no mesmo patamar, assim, olha, não é menos, uhum, é tão importante quanto. Então, foi. Há quanto tempo faz isso? Pouquíssimo tempo, sei lá, 7 anos, bastante. que a gente começou a olhar para a sexualidade como uma coisa tão importante quanto todas as outras áreas da vida, né? E a sexualidade em si, ela já é um tabu, porque querendo ou não é um tema que a gente não consegue falar sentado na mesa do Natal, por exemplo, É. né? E a sexualidade da mulher é mais ainda. Então, por Uhum, exemplo, disfunção sexual masculina. Vira e mexe, você recebe, sei lá, e-mail na caixa de spam falando sobre sim. Viagra, falando sobre problema de No ereção. rádio também, né? Tem muita É uma coisa propaganda. super. A gente vê nos lugares, né? E ninguém fala sobre disfunção sexual feminina, ninguém fala sobre o prazer da mulher, né?
Então, Uhum. e para além disso, com mais uma condição clínica, né, no caso a fibromialgia ou qualquer outra condição que a gente apresente, então é mais uma complexidade, né? Nossa, super. E como o público, assim, da fibro, a grande maioria é mulher, né? É Uhum. 90% mais ou menos das pessoas que têm fibromialgia são mulheres. Então, tem alguns homens Nossa. aí que sofrem também bastante com isso, até por causa desse outro tabu, que é que o homem não pode sofrer, né? Que o homem não pode ter dor, não pode estar cansado e tudo mais. Mas Aham. a grande massa aí do nosso público é mulher. Então, acaba Uhum. que esse é um assunto muito recorrente, como eu falei, vira e mexe, eu recebo aí algumas questões sobre isso, e por isso que eu decidi falar sobre, e aí eu decidi convidar a Tati, porque ela é especialista nisso, para poder trazer essa outra visão da questão de saúde mesmo, né? Não só como lidar com esse sintoma da fibromialgia, eu vou explicar um Uhum. pouco mais, mas Uhum. como uma disfunção mesmo que pode estar acontecendo além da fibromialgia, né? E a Uhum. fibromialgia intensificando isso. Então, eu Uhum. até conversei um pouco com a Tati antes sobre, contando mais ou menos o que rola, né? E eu vou até, eu anotei aqui para vocês algumas mensagens que eu recebi entre ontem e hoje, né? Com as dúvidas e tudo mais das pessoas. Então, assim, muitas mensagens de pessoas que têm muita dor na hora da penetração, na entrada da vagina, chegando até Tá. o ponto de não conseguir penetrar, Uhum. ardência, muita gente tentando lidar com a questão da fadiga na hora Uhum. da relação, porque assim, os dois principais sintomas da fibro são dor e fadiga, né? Tem alguns outros, mas principalmente dor e fadiga. Então, fadiga é uma coisa que se você está muito cansada, vai ser muito difícil você começar ali uma relação, né? Principalmente se você não está tão à vontade com seu parceiro. A Uhum. questão da dor acaba com a libido de qualquer pessoa, né? Porque Claro. você está com dor, você está com uma coisa interferindo ali negativamente no seu corpo. Aí você me corrige se eu estiver errada, Tati. Mas Não. você com dor e com fadiga, naturalmente você não vai estar super disposta, né, para Uhum. começar uma relação sexual ou para, né, a pessoa vem e aí você fica, meu Deus, eu tô com dor, será que eu vou aguentar? Muita gente falando, que no dia seguinte fica muito cansada, que a fibromialgia tem uma questão de crises. Então, quando a gente exagera, assim, alguma coisa, no outro dia, às vezes, a pessoa não consegue sair da cama. E um Uhum. outro sintoma que é muito relevante também, que é a sensibilidade ao toque, que Uhum. é uma questão de dor, que as pessoas ficam com uma maior sensibilidade à dor. Então, Uhum. às vezes, o parceiro ou a parceira, né, encosta um movimento que não seria doloroso e acaba doendo. E Uhum. aí fica aquele clima, né? Algumas pessoas falaram também, como que a gente fala, né, com o parceiro, para ele Uhum. entender isso, né? Para ela entender isso, que vai ter dias Uhum. que a gente não tá tão bem, né? Fica parecendo que é uma desculpa, tipo, não tô Aham. afim, então Aham. deixa eu falar que eu tô com dor. Então, assim, tem muitas questões. E aí, eu queria introduzir isso aí para a gente começar a falar um pouco sobre, né, Uhum. todas essas possibilidades. Uhum. Eu acho que, não sei se você vê ali o que fica melhor, se você fala primeiro um pouco sobre, você já falou um pouco sobre os sintomas da fibro, né? Eu acho que cabe a gente falar um pouco sobre os tipos de disfunção sexual feminina que existem, para além de qualquer outra condição clínica, né? Então, Sim, uma pessoa, por sim. exemplo, que não tem fibro ou que não tem nenhuma outra condição assim, o que ela pode desenvolver de disfunção sexual, considerando Uhum. a pessoa nascida com o sexo biológico feminino, né? Sim. Então, a gente consegue dividir, assim, didaticamente em 4 tipos de disfunção. Essas disfunções, ela é realmente uma divisão didática, porque dificilmente uma coisa vai estar isolada Uhum. da outra, né? Ou uma coisa vai ter uma causa também muito diferente da outra. Mas para a gente poder entender melhor, a gente divide em 4, né? Então seria Uhum. a disfunção sexual de desejo, que é quando a pessoa ela não tem desejo sexual, ela não tem vontade de ter aproximação sexual, nem com o parceiro, parceira, nem com nenhuma outra pessoa que ela conheça, né? Isso é a disfunção sexual de desejo. A disfunção sexual de excitação é quando a pessoa ela tem o desejo, ela tem vontade de se aproximar, de ter o contato sexual, mas o corpo dela não apresenta isso.
Então, assim, dentro da cabeça dela existe o desejo da aproximação, mas o corpo não manifesta. Então, por exemplo, não tem lubrificação, né? Não tem aquela a vermelhidão do rosto ou o arrepio da pele, enfim, todas as manifestações do corpo não acontecem. Então, isso seria a disfunção de excitação, né? Aí tem a disfunção relacionada à dor na relação, né? As disfunções, tem um nome, né? Dor gênito-pélvica, mas enfim, as disfunções de dor na relação, que seriam essas duas condições que você acabou de falar, que as pessoas relataram. Uma seria a dor na penetração, e a outra seria uma tensão na musculatura tão grande que a pessoa não consegue nem permitir a penetração, seja de dedo, seja de objeto, seja de pênis, seja do que for, né? Seja que tipo de relação for. Então, as disfunções de dor são as que a fisioterapia acaba atuando mais, né? Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso. E aí o quarto tipo de disfunção é a disfunção do orgasmo, que seria aquela pessoa que ela consegue ter a relação, ela consegue ter o desejo, consegue ter a excitação, mas ela fica sempre naquele platô de excitação alto e ela não consegue chegar no que chama ali de resolução, né? No que seria o gozo, no que seria o orgasmo, aquele momento do relaxamento e da entrega, né? Então, essas quatro disfunções, todas elas têm causas múltiplas, né? Então, elas podem ser tanto por uma condição física, então, por exemplo, diminuição de hormônio feminino na menopausa, pode diminuir lubrificação, pode diminuir desejo, né? Ou algum pós-operatório de alguma cirurgia, por exemplo, pode ter uma origem física. Mas, assim, a maior parte dos casos, e aí falando tanto de literatura como de experiência clínica, são de questões do psicológico e do emocional, né? Então, assim, questões culturais, muitas vezes de uma criação repressora, na qual o sexo não era abordado, uma pessoa que não teve uma relação tranquila para falar, não teve liberdade para vivenciar isso, para descobrir a sexualidade em si, né? Históricos de violência, então tanto violência sexual como violência obstétrica, né? Então a pessoa, por exemplo, que teve uma experiência negativa num trabalho de parto. E as tensões musculares, que a gente chama de básicas, assim. Então, do mesmo jeito que a gente tem tensão muscular aqui no ombro, a gente pode gerar tensão muscular dentro da musculatura da vagina. Então, isso é uma das grandes causas de dor na relação também, né? Quanta Será coisa, que pode né? ter uma relação? Né? Não, mas é Né? muito legal isso, porque é um assunto que Eu vou pouquíssima acender a gente luz tem aqui. acesso, né? Uhum. Pouquíssima gente tem acesso a essas informações, imagina, né? São coisas, às vezes, que as pessoas nem imaginam. Sim. E será que pode ter uma relação? Porque, assim, a fibra, ela causa uma dor muscular, né? No corpo inteiro. Uhum. E a gente Uhum. tem a tendência de ficar rígida mesmo. Porque você fica Sim. com dor, você, né, fadiga também. Então, pode ser que isso também tenha uma relação com essa rigidez da musculatura vaginal. E isso Uhum. está comprometendo também, né? Essa questão da dor. Nossa, Não quando eu sei se tava pode lendo, ter a Lívia, relação. para quem não ouviu o começo da live, a Lívia me mandou um artigo antes da gente fazer a live sobre a disfunção sexual na fibromialgia. E uma das coisas que eles abordavam nesse artigo era essa questão: qual é a relação da dor muscular que se sente na fibromialgia e da disfunção sexual feminina? Dentro da minha cabeça, pensando na minha prática clínica e na fisiologia mesmo do músculo, é muito claro que quando você tem uma dor crônica, você tem muitos episódios de dor ao longo da sua vida, o seu corpo, ele guarda essa memória. E toda dor, ela gera tensão muscular. Então, por mais, vamos supor que eu tenho uma dor de cabeça, eu vou gerar tensão no pescoço, no ombro, eu tenho uma dor na perna, eu vou gerar tensão no quadril, eu vou gerar tensão na coluna. Então, você nunca gera tensão só naquele lugar que está doendo. Normalmente, você gera uma tensão que é uma tentativa do corpo de se proteger da dor.
O corpo, Uhum. ele contrai numa tentativa de se proteger da dor. E o músculo de dentro do canal vaginal, o músculo do assoalho pélvico, ele age exatamente como os outros músculos nossos. É um músculo, tem a mesma qualidade do nosso músculo da perna, por exemplo. Entendeu? É o Uhum. mesmo músculo, Sim. mesmo tipo de músculo, só que tá dentro do canal vaginal. Então você imagina, Isso. a Quem gente tem fibromialgia se tensiona. lascou, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Porque a musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura que envolve ali o canal vaginal, ela provavelmente vai responder com tensão todas as vezes que você tiver dor. Hum, E aí, conforme você vai sim. tendo esse tensionamento, essa tensão ela vai se tornando crônica. Sim, e é, assim, curioso porque a gente acaba tratando as dores musculares externas, né? Uhum, Sim, função do canal vaginal, então assim, tem gente que faz massagem, faz yoga, faz pilates, alguma coisa assim. Só que uhum. acaba não dando uma atenção específica para isso, mesmo porque a pessoa está lidando com tantas coisas ali que ela fala, ah, sei lá, depois eu resolvo isso, sabe? É um Sim, problema sim. tão profundo que acaba, sei lá, deixa que a vida vai resolver sozinha, entendeu? Uhum, uhum, E aí nisso tem gente que me manda mensagem assim, ah, já faz mais de um ano que eu não consigo ter relação com meu marido, uhum, já faz, sei lá, quanto tempo que eu perdi a libido, né? Muita gente uhum, fala, nossa, nem sei mais o que que é isso. E tem gente uhum, até que faz umas piadinhas, nossa, não sei mais o que que é isso e tal, mas é uma coisa muito séria, né? Se você for uhum, pensar. Seja a libido para se relacionar com alguém, seja a libido para você mesmo, né? Na masturbação ou o que seja. E aí uhum. até é engraçado que uma menina me mandou assim, que não, ela falou, não tenho dúvida, não tenho nenhuma dúvida, mas eu tenho uma constatação que a relação sexual melhora a fibromialgia. Ah, Então, assim, e de fato, da minha experiência também, pós-relação, eu sinto muito menos dor. Por hum, quê? Porque você tem ali um momento, né, de relaxa, várias substâncias e tudo mais. Então, até uhum, poderia ser um tratamento para a dor. Só que a pessoa já está uhum, num ciclo tão negativo de e também traumático, né? Porque vai, às vezes você vai começar uma relação e você tem muita dor. Então você fica com certo trauma daquilo. Então na isso, próxima vez você já tá com mais medo de começar de novo. E aí se uhum, você não chegou no orgasmo, na outra relação você fala, meu Deus, será que vai? E aí isso vai virando um ciclo louco, né? Só uhum, que ninguém fala sobre isso. Então a gente fica ali tentando lidar sozinha com aquilo muitas vezes. Não tem uhum, como compartilhar. Ou a pessoa às vezes também se sente, ah, acho que é só comigo, sabe? uhum, Tem uhum, algum problema, tal, e a coisa morre uhum, por aí. uhum. Tem uma Então, coisa, tem um relato muito comum também, as minhas pacientes, que é quando, por exemplo, alguma paciente que tenha depressão e disfunção sexual, ou fibro e disfunção sexual, ou algum problema cardíaco e disfunção sexual, ela tenta compartilhar com as pessoas a questão da sexualidade e a pessoa fala assim: nossa, mas você tem problema no coração e tá preocupado com sexo? é Ou, verdade. nossa, você tem um problema tão sério e você tá preocupado com sexo? Como se a sexualidade não fosse tão importante quanto todas as outras Como questões se da fosse um vida. luxo, né? Como se, exato, como se fosse Como um se fosse luxo, um tipo luxo. assim, nossa, você tá vivendo uma coisa tão séria e você tá preocupada se você tá transando ou não. E na verdade, Uhum. isso é uma coisa que acaba influenciando no trabalho, acaba influenciando na sua relação com você mesma, na sua qualidade de vida como um todo, na autoestima, né? Então, acaba você às vezes se distancia das pessoas, da pessoa que está mais próxima de você, que seria sua companheira, seu companheiro, porque você não está conseguindo exercer aquilo de maneira plena. E se você vai comentar com alguém, a pessoa fala, nossa, mas está preocupada com sexo? E, na verdade, É, sim, porque é sim, importante, né? sim. É importante tanto para a Uhum, relação quanto para a uhum, sua própria relação com você mesma, né? Porque mexe uhum, realmente com a autoestima, essa questão de, ah, putz, não tô tendo vontade, não tô conseguindo. E aí comentaram aqui até no quando você vai conhecer novas pessoas, né? E se é um uhum, casamento, se é alguém que tem intimidade,
ainda a chance de você conseguir se comunicar é melhor. Você é Aham. uma nova pessoa, né? Como que eu comunico tudo isso? Como que vai ser? Será que vai chegar lá no meio? Eu vou, né, ficar cansada, vou ter uma crise, vou ter que ir embora. Então, principalmente para a mulher, acho que falar sobre Uhum. isso é uma causa constrangimento, né, para Uhum. algumas mulheres. E essa Uhum. questão da comunicação, acho também que é, putz, muito importante, né? Tendo fibromialgia ou não, porque Sim, pode tendo interferir. fibromialgia ou não. As pacientes, por exemplo, a mulherada que tem vaginismo, que é essa condição em que a tensão na musculatura vaginal ela é tão grande que ela não consegue permitir a penetração, elas Uhum, relatam muito assim, nossa, eu gostaria de poder fazer sexo casual, digamos assim, mas uhum, eu me sinto tão constrangida de ter que explicar para a pessoa que tem que ser devagar, que eu tenho uma condição, que não sei o que, que ela acaba deixando de fazer, né? sim. Mas eu acho, tudo bem, eu acho que por um lado é limitante, mas por um outro lado, eu acho que traz a reflexão para as relações, sabe? Então, se você vai Exatamente. trocar energia com outra pessoa, se você vai ter de fato uma relação sexual com a pessoa, então que você consiga mesmo desenvolver essa. Lógico, eu não tô falando que é fácil, né? Mas que seria ideal a gente conseguir se comunicar no sentido de, pô, já vai ser tão íntimo que eu vou ter com essa pessoa, então acho Uhum. que compartilhar a minha condição faz parte dessa intimidade, né? Mas é Sim. desafiador, claro. Não, é muito desafiador e assim, quem tem fibro geralmente tem uma questão muito complexa aí dessa comunicação da condição, porque é Uhum. uma doença invisível, né? Assim como várias outras, mas dor, fadiga. Então, às vezes eu, por exemplo, eu tô aqui com dor e aí eu vou avisar para alguém, qualquer coisa aleatória, assim, de trabalho, sabe? Gente, não consigo ir ali carregar o negócio agora porque eu tô com dor ou preciso descansar um pouco. E assim, eu aparento ser super saudável, né? Tipo, na verdade, eu sou super saudável, mas às vezes eu tenho algumas limitações, dependendo do dia. Aham, Então, tem um desafio grande nessa comunicação já, porque a tendência é que as claro. pessoas, né? A gente tem muitas experiências de, ai, frescura, ou tá dando desculpa, né? Sabe, tá inventando, sei lá, tá querendo chamar atenção. Isso já vai reprimindo mais a pessoa ali de se abrir daquilo que ela Uhum, sente. Em relação uhum, ao sexo, então, imagina, é muito mais desafiador, né, de você uhum, abrir a condição. Mas uma coisa que eu sempre falo é que a gente não precisa abrir essa condição de uma maneira tão pesada, sabe? Tipo, meu claro. Deus, eu tenho uma condição limitante. Mas sim, por exemplo, de falar, olha, me machuca se eu faço assim, assim. Tipo, eu prefiro que encoste em mim com mais leveza. Começar a ter coragem de comunicar algumas dessas coisas, mesmo que você não fale, olha, eu tenho fibromialgia, então você tem que tomar cuidado, né, de causar ali não sei, um atrito, algum clima, mas de comunicar as coisas que você gosta, independente de dor ou não, né? As coisas que Independente você de gosta, fibra as ou coisas que você não. não gosta. É, sim, Você falar, sim. né? Eu prefiro assim, eu prefiro daquele jeito. Enfim, isso acho que vai Aham, ajudar muito a lidar com essas situações. Então, um dia que a pessoa tá pior com a dor, né? A fibra tem muito uhum, assim altos e baixos. Então, nossa, hoje eu tô ótima, amanhã de repente eu acordo morrendo de dor, com super sensibilidade. E aí a pessoa que tá do seu lado fica meio sem entender o que tá acontecendo, né? Então, uhum, assim, uhum. acho que uma das principais coisas para esse assunto aqui com parceiros é a comunicação. E uma Aham, outra coisa muito importante é a comunicação interna também, né? Como que eu aham. internamente lido com essas minhas necessidades, sem me colocar para baixo, sem me punir. O negócio é profundo, Claro, né? claro, nossa. E constante, né? Sim. E constante. E eu acho Eu assim. acho que é legal. Fala. Não, Não, fala, pode fala. falar. Não, fala aí, fala aí. Não, eu ia falar que eu tava aqui pensando que seria legal a gente falar um pouco sobre como lidar, né? Realmente Exatamente, na era o que eu ia parte. falar. Era exatamente o que eu ia É, falar. As então. alternativas, né? Tá, e aí, o que a gente pode fazer? Então Então, beleza, né? A gente tá aqui falando de problema, como é que a gente resolve isso? Tipo, tanto sim, na parte física, assim, como na parte psicológica, emocional, sim. espiritual, enfim. Eu acho que cabe um pouco a mim trazer um pouco da parte física, né?
que o tratamento, acho que é legal de compartilhar isso, né? O tratamento dessas disfunções sexuais de dor, ele é muito parecido com o tratamento de tensões musculares no geral, digamos assim, né? Então, por exemplo, você tem uma dor muscular, vamos supor que você tem uma dor muscular crônica aqui na região do ombro, quem trabalha muito no computador, enfim, tem como ter bastante dor nessa região. Então, você vai procurar um profissional que faça algum tipo de terapia manual para poder liberar essa tensão nessa região. No caso das dores na hora do sexo, nas dores durante a relação sexual, a gente também trabalha com terapia manual na musculatura de dentro do canal vaginal. Então, é uma coisa que, assim, quem nunca ouviu falar isso, fala, o quê? Parece uma coisa muito abstrata, muito estranha. Mas se você for pensar, é músculo como qualquer outro músculo do corpo. Existe o tabu, existe todo o constrangimento em torno. Por quê? Porque é numa região íntima, porque tem um toque vaginal na hora das sessões, né? Então, para você poder tocar a musculatura vaginal, a musculatura de dentro do canal, você precisa fazer o toque, aquele mesmo toque que a gente faz com o ginecologista, né? E aí o fisioterapeuta ele faz um mapeamento interno de onde estão esses pontos de tensão e a gente vai trabalhando a liberação dessa musculatura dentro do limite do paciente, né? Então, lógico, não é só isso. Então, a gente tem isso, a gente tem algumas outras ferramentas que a gente utiliza também, mas que eu acho que o que mais cabe falar aqui seria isso, daria pra gente falar durante muito tempo sobre. A gente trabalha Gente, muito. sigam a página depois da Tati, que ela posta um monte de coisa lá e vocês ficam por dentro. Vulva Livre, maravilhosa. E a gente trabalha muito a questão de, antes de qualquer coisa, de conexão com o próprio corpo, né? Então, você perceber que você tem o controle desse relaxamento, que você criando a consciência de que você tem um músculo dentro do canal vaginal, a hora que você olha para essa tensão, você consegue trabalhar esse relaxamento, né? Então, a gente trabalha muito essa coisa da consciência corporal, essa coisa da gente pegar um espelhinho, às vezes, e olhar para nossa vulva, sabe? E olhar para o nosso órgão sexual e falar, nossa, eu reconheço essa parte do meu corpo como todas as outras, sabe? E Sim, não se aproxima. ficar. É uma parte Isso! misteriosa, obscura, né? Que ninguém pode ver, ninguém pode tocar, ninguém pode olhar. Isso! Que tá sempre escondida no biquíni, escondida na calcinha, escondida da Fechada. gente mesmo, fechada. Então, a gente trabalha muito essa conexão com essa região do corpo antes de qualquer coisa, porque antes de você conseguir trabalhar essa região, você precisa reconhecer que ela existe no seu corpo, né? Acho que isso é uma das primeiras coisas. E a questão da sensibilidade ao toque, né? Eu comentei no começo da live que eu trabalho com terapia tântrica, que lógico, tenho minhas ressalvas, tenho muita dificuldade de fazer, por exemplo, indicação de terapeuta, porque o Tantra é uma das áreas mais, assim, nebulosas, Polêmicas. que é muito, muito polêmicas, muito fácil da galera levar para um lado que não tem nada a ver com a filosofia tântrica. Mas a terapia tântrica, quando ela é levada a sério, quando ela é feita com respeito, com seriedade, ela trabalha com um toque que ele é muito mais sutil do que outros tipos de massagem. E esse toque, ele propicia um relaxamento, né? Ele propicia essa percepção corporal para a gente conseguir relaxar e entender que tudo faz parte de um corpo só. Então é uma das coisas que eu também acho que seria uma alternativa interessante, né? Legal. Eu acho que é super importante a gente dar essa atenção como tratamento mesmo, né? Dessa Uhum, questão sexual. Não ficar uhum. tão focada só, né, deixa eu cuidar da fibromialgia, como você falou, tá preocupada com sexo, tá preocupada se tá transando, sendo que tá com muitas outras coisas piores. E até como falaram e como faz parte de todas as nossas saúdes, integrar isso, né, como uma vivência no nosso dia a dia e tudo mais, é super importante. Não dá para falar, não, deixa de lado, não preciso disso, ou, enfim, também não tenho relação com ninguém. Mas tem a nossa autorrelação e tem essa questão que não tem como a gente fugir, né? A sexualidade é uma coisa presente no ser humano, né? Ainda não estamos no nível
anjos no céu que não tem mais nada É. assim. Então é algo que eu acho que a gente precisa lidar, principalmente porque grande parte das pessoas tem relações, né, amorosas, e o sexo acaba Uhum, sendo uma coisa inevitável. E uhum, assim, gente, eu tô com muita tosse ainda, mas tô conseguindo falar, mas ainda o negócio tá meio complicado. Além dessas, né, dessas terapias que vão ajudar ali com o toque, com a questão física, eu sei que é uma coisa que a Tati também trabalha, que é esse lado mais emocional, mais psicológico, desse reconhecimento, dessa, né, como que a gente lida com essa questão de traumas passados, de abusos, que muitas vezes vai até exigir, né, uma psicoterapia, algum tratamento mais assim direcionado para lidar com o trauma. Mas tem algumas coisas que a gente pode adaptar. Aí, mais falando especificamente da fibromialgia, né, das coisas que as pessoas levantaram aqui para mim, tipo, como lidar com a fadiga na hora, né, da coisa. uhum, Então é uhum, natural que se é um dia que você tá com muita fadiga, você não vai querer ter relação. Assim como o cansaço de outras situações também. Vai ter uhum, um dia que vai falar, meu, hoje não dá, né? Preciso descansar, tal. É, também faz parte dessa comunicação. uhum. Mas em geral, as pessoas falam, ai, como lidar com a fadiga, como lidar com a fadiga. E assim, não é uma coisa que você consegue agir de imediato. Tipo, tô com dor de cabeça, toma um remédio que passa. A fadiga é um negócio muito mais complexo, né? Que pode ter, até como você falou, questões hormonais, pode ter questões de deficiência nutricional, pode ter questões emocionais, mentais, esgotamento mental mesmo, estresse. Então, fadiga é Uhum, algo que é muito complexo para a gente falar, ah, estou com fadiga, o que eu faço agora? O que você faz agora é tentar descansar, né? Mas uhum, lidar com a uhum. fadiga a longo prazo, a gente precisa pensar no nosso sono, na nossa alimentação, no estresse, né? Eu acho que saúde mental, assim, é algo que influencia absurdamente a fadiga. Claro. Uhum. E também ir reconhecendo limites, né? Aos poucos. Então, vai ter dia que você vai ter mais disposição. Aí uma mulher falou assim, como que eu posso fazer estripulias sem ficar morta com farofa no dia seguinte? Então, aí reconhecendo o limite, né? Se vai ter um dia que você vai conseguir fazer mais estripulias, você vai Eu sentindo. adorei. Ou vai ter um dia que você vai ter que ficar um pouco mais calmo. E aí essa comunicação também é importante. Tipo, ó, vamos tentar um negócio diferente hoje, né? Vamos ver se a gente faz alguma coisa mais assim, romântica, menos agressiva, para ir tentando essa adaptação ali na hora. E assim como exercício físico, qualquer atividade física, a pessoa vai ter que ir se adaptando e vai ter que ir treinando, vamos dizer, né? Você vai para academia, você começa fazendo 10 minutos, depois você vai para 15. Então não adianta uma pessoa que é extremamente sedentária querer, né, fazer a super estripulia e achar que não vai ter uma consequência. Pode ser que Claro. tenha, pode ser que não, porque às vezes o benefício vai ser maior. Uhum. Mas eu acho que sempre é uma questão de reconhecimento de limites. Quando a gente está falando em Perfeito. fadiga, e dor também. Porque Uhum. dias, né, minha experiência, assim, até abrindo um pouco, hoje em dia eu tenho os sintomas da fibra muito controlados. Então, assim, sintoma de sensibilidade ao toque, eu nunca tive muito, mas hoje em dia eu não tenho. A minha dor, assim, ela é meio sazonal, mas em geral eu tenho um estado, uma qualidade de vida muito boa. Mas eu já tive momentos com sintomas muito agudos de dor, de fadiga, e realmente afetava demais a minha relação, né, com o meu Uhum. namorado, enfim. Afetava demais toda essa questão da relação sexual, de realmente ter que parar no meio, às vezes, ou de nunca estar Uhum. afim, nunca estar disposta, e isso começar a gerar um certo desconforto, né? Porque a pessoa também fica, tipo, será que ela não está mais interessada? Né? Será que ela não Uhum. gosta? E aí fica Uhum. aquela coisa. E na época eu não sabia muito bem da fibromialgia, né? Na verdade, eu nem tinha diagnóstico ainda. Então, era uma coisa muito difícil de lidar. Eu passei muito tempo tendo essa questão no meu relacionamento, né? Uhum. Era tipo uma pedra no meu sapato mesmo, a questão da Um relação sexual, fantasminha. sabe? Uhum. Era tipo assim, dava vontade até de falar, meu, para tudo para eu não ter que lidar com isso, porque é tão Uhum. difícil, né? Dor Uhum. e fadiga, indisposição, e a libido realmente, ela cai muito, né, com isso. E aí até lembrei de uma coisa que a gente ainda não falou,
que é a questão da influência dos medicamentos na libido. Ah, nossa, sim, sim. Porque grande parte das pessoas com fibro usa antidepressivo, né? Ou Certo. algum outro tipo de medicação, mas assim, muita gente usa antidepressivo porque é o medicamento convencional, assim, né? Que a medicina Tá, tem como padrão para tratamento. tá. Infelizmente, né? Que eu não concordo muito Uhum, com isso. Assim, é necessário, né? Em alguns momentos a gente sabe, mas tem outras alternativas. E outras medicações também que são para causar analgesia, que é para tirar a uhum, dor, não resolvem tanto e acabam influenciando na libido. E uhum, aí eu tive uma uhum, experiência terrível com uma medicação, nesse sentido de ausência de sensibilidade. Acho que até eu comentei com a Tati já. De perder uhum. completamente a sensibilidade no corpo. Então, assim, realmente, né, a pessoa tá lá encostando e parece que tá encostando, tipo, na palma da mão, sabe? De perder Caramba. a capacidade de. Eu não sei em qual se enquadra aí das disfunções sexuais, mas Aham, perder a capacidade de excitação mesmo, de uhum, ter prazer ali na relação, né? Então, uhum, muitas pessoas têm essa diminuição de libido também por causa das medicações, né? uhum, E aí, o que a uhum, gente faz, né? Porque a pessoa às vezes tem depressão, tem alguma coisa, tem que encontrar um uhum, caminho para lidar com uhum. essa falta de libido, né? Uhum, sim. É, eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, é uma coisa que eu falo bastante em roda de conversa, porque vira e mexe a gente entra nessa questão tanto da diminuição de libido por conta de medicação, como da diminuição de libido por conta da diminuição de hormônios femininos, né? Ali depois na Uhum. menopausa. Então, existe mesmo uma queda do nosso nível hormonal e a gente acaba tendo mesmo, inevitavelmente, digamos assim, uma diminuição da lubrificação, uma diminuição do desejo sexual. Lógico, existem exceções, tem mulheres que falam assim, nossa, depois da menopausa foi que eu descobri minha sexualidade. Mas assim, olhando para a fisiologia, e a maioria acaba tendo uma Uhum. queda. Sim. Então, tanto essa questão da idade como a questão do medicamento são questões que você fala assim, bom, mas e daí? Que eu vou fazer? Eu não tenho como não envelhecer, eu não tenho como Ah, não tomar o medicamento controlado, né? Que nem você falou que no caso da fibro existem outras tem muita gente. alternativas, mas existem pessoas que têm condições clínicas que não tem como deixar de tomar a medicação, né? Então, aí, Sim. esse tipo de questão, eu acho que traz uma coisa mais complexa ainda, que é essa desconstrução do que é excitante, do que é a Uhum. sexualidade, do que é o prazer, né? Então, a gente tem muito uma visão Ressignificar a sua relação. ressignificar, ressignificar o que é a Uhum. sexualidade, né? Então, eu lembro de um relato, assim, numa roda de conversa, que a menina falou pra mim, olha, eu não sei o que acontece, eu não sei porque que as pessoas acham bonito lingerie de renda. Eu acho a coisa mais sexy do mundo lingerie bege, né? Calcinha sutiã bege. Aí eu falei, olha que coisa, a sexualidade, cada um constrói a sua, cada um sabe o que é gostoso para si. Então, Sim. nessas condições clínicas, eu acho que isso se torna mais importante ainda. Então, se a gente se apega àquilo que o meio fala, que é a sexualidade, então, eu Uhum. tenho que ter um corpo perfeito, eu tenho que estar muito, muito bem, muito disposta todo dia. Não, o sexo é só na região genital e não sei o quê. Se a gente fica preso a essa caixinha do que seria o padrão da sexualidade, a gente entra numa série de frustrações. Então, a partir do momento que a Sim. gente olha e fala assim, eu quero viver uma proximidade com o meu companheiro, com a minha companheira, beleza. Eu tenho essa condição clínica que é meio chata, que faz com que eu não tenha muita libido, eu tô aqui tomando medicação, como que eu vou fazer para me aproximar desse parceiro, dessa companheira, de uma forma que seja gostoso para nós dois? Então, vamos trocar um cafuné, vamos trocar um carinho nas costas, vamos trocar um carinho Sim, no explorar, seio, né, de outras repente. possibilidades. Explorar outras possibilidades. Vamos tomar um banho de banheira juntos. Então, entender que é gostoso para os dois e que cabe nessa condição. E redescobrindo isso, né? Porque, nossa, Uhum. é,
existem pessoas, eu tenho relatos assim de pacientes ou de rodas de conversa de mulheres que falaram assim: nossa, eu vivia frustrada porque eu achava que sexualidade era ter um corpo bonito, gozar toda vez que eu transasse, transar toda vez aquela transa absurda que todo mundo fica gritando, que ninguém para, que é o que a No pornografia pornô, ensina pra gente, que é o que a pornografia ensina de sexualidade pra gente, e que a gente acaba não explorando nada das capacidades do sim, nosso corpo e das capacidades das nossas relações. sim. E essa questão da exploração, né, principalmente aí no caso da mulher, dessa autoexploração, da masturbação, que é um tabu muito grande, né, para as mulheres. O homem é, tipo, praticamente obrigatório, né? Chega uma idade Uhum, que se ele ainda não fez, já começa a ficar estranha e tá todo mundo ali uhum, incentivando. E a mulher é, uhum, tipo, pelo amor de Deus, né? Fecha as pernas, não faz isso, que isso daí é coisa mulher safada, sei lá. Então rola um uhum, negócio do tipo, né? Eu, assim, independente da fibra aí, mais uma vez, mas relatos de amigas mesmo, e né, conversando com mulheres, o quanto que isso é reprimido e uhum, atrapalha na hora de você ter relação sexual, né? Porque se a mulher não conhece o próprio corpo, né? Eu lembro que tenho uma amiga que ela namorava há 5 anos e a gente conversando, ela falou: Ah, não sei se eu já tive um orgasmo, não sei o que que é. Falei, meu, então você não teve, né? Provavelmente. E ela nunca tinha se masturbado, ela, enfim, não sabia, ela, tipo, não sabia o que era sexo mesmo. E namorando há uhum, 5 anos, tendo relação sexual. Então você fala, meu, uhum, como era sofrido para essa pessoa, como que deveria uhum, ser cansativo, né, dolorido, ter tanta relação sexual achando que, é aquilo mesmo, né? A mulher é uhum. acostumada a oferecer ali o canal e, tipo, pronto. Nossa, nem E me ela nem fale, sabia, eu falava, total. mas você tem que explorar, você tem que ir lá, né? Faz você mesma. Ela, tipo, nem sei por Sim. onde começar. Então é muito louco isso, né? O quanto que tanta gente desconhece o próprio corpo, a própria capacidade do corpo de ter Uhum, prazer. Eu acho que esse é um dos uhum, primeiros passos aí também, né? Pra gente começar a lidar com a nossa relação com o outro, uhum, começar a ver como que a gente lida a gente mesmo, né? Eu tenho vergonha, eu acho isso errado, né? Que crenças que eu tenho em relação a isso, ou que dificuldades que eu tenho em relação a isso, e aí procurar ajuda, de fato, né? Páginas como a sua. O Google hoje, né, é uma coisa maravilhosa. Você pesquisa ali, ninguém vai saber o que você pesquisou, né? Ou ir uhum, atrás realmente de terapia, tanto terapia, psicoterapia, quanto terapia como é o que o fisioterapeuta faz, né? Saúde da mulher uhum. e tudo mais, que acho que é Isso. algo que todo mundo sabe que existe, Uhum, mas como é importante a gente olhar para isso. E uhum. aí já até abrir demais o assunto, mas é porque eu acho que essa autoexploração, né, é uma coisa que é fundamental para a gente conseguir melhorar nossas relações. Saber o que que eu gosto, saber Fundamental. onde eu posso ir, né? Uhum. Eu acho que é o começo Porque, de tudo, né, Li? Eu acho que é o começo de tudo. Em qualquer consulta, qualquer roda de conversa que eu dou, eu sempre começo por isso, é a gente se conhecer. Porque se você não se conhece, se você não conhece seu corpo, como que você vai curar ele? Como que você vai tratar dele? Como que você vai explicar para o outro qual é a sua condição? Como que... O primeiro passo é a gente se conhecer. E querendo ou não, a gente tendo nascido nesse corpo biológico feminino, quem se identifica, né, com o corpo biológico que nasceu, enfim, a gente já entra nesse lugar social de repressão, né? De não conseguir explorar essa sexualidade. Para você ter uma ideia em números, né? A gente tem um estudo da Carmita Abdo, da USP, que é de 2010, que fala que 56% das mulheres no Brasil são insatisfeitas sexualmente. Tem algum tipo de nossa, disfunção eu acho que vai sexual. até além, viu? Vai além, vai além. Vai Quantas além. não falaram que não se Sim. sentiram à Quantas vontade de nem se falar deram porque tinham conta, né? ou não Quantas nem se deram sabiam? conta. É muito Porque difícil. acontece muito isso, né? Assim, tipo, Aham. coisas de amigas minhas. Sei lá, não tenho orgasmo nas relações. Tipo, nunca. Assim, uma em cada 20 vezes. Mas normal, é assim mesmo, né? Uhum.
Não, Ou, não é ou normal. normalizar a dor, né? Acontece muito isso, de normalizar a dor. Uma vez eu fiz um vídeo sobre. Gente, não é normal sentir dor na relação. Ah, mas é normal. Eu fui no médico, ele me deu um lubrificante, falou que é assim mesmo. Não é normal. Não é Sim. normal. Se sente dor, A gente tem que é porque buscar, tem né? alguma coisa que a gente precisa olhar. E como mulheres, acho que a gente tem um grande desafio aí de vencer esses preconceitos sociais, né? Toda essa questão do masculino e tudo mais, para ir em busca disso, dessa satisfação, dessa independência, né? Uhum, Quebrar essa uhum. nossa própria vergonha de, Sim. né? Tipo, libertação das Sim, mulheres. sim. Sim, sentido da minha vida. Só. Então, é super legal porque faz muita diferença, né? Para a mulher se sentir Aham. realizada como um todo. É uma coisa que foi Sem tirada dúvida. da gente historicamente, né? Mas está na hora de recuperar. É, a gente tá E aqui para saber que mudar o rumo existem, dessa história. sim, saber que existem essas alternativas, saber que a gente tem pelo menos onde procurar ajuda, né? Um ponto de partida, aonde que, né? Isso não é normal, em primeiro lugar. Não é Uhum, normal estar insatisfeita, sentir dor e se sentir mal com isso. Tipo, uhum, segundo passo, saber que existe saída, que você pode ir uhum. atrás, pode encontrar. E Sim, aí começar esse caminho, que também é um caminho de autoconhecimento, também é um caminho de coragem, né, de que romper com muitas coisas, para muitas pessoas, questões religiosas, questões de criação, sim, para conseguir encontrar esse equilíbrio aí nesse lado que, como a gente já falou aqui, muitas vezes até ajuda no controle dos sintomas. Você ter uma vida uhum, sexual ativa, tanto para o seu bem-estar emocional, quanto para o físico mesmo, né? Tipo, uhum. endorfinas, como um exercício físico, né? Só que eu acho que até em mais Claro, intensidade. sem dúvida. E mais umas coisas que aqui falaram, né? Uma mulher falou assim: ah, gente, o negócio é muda a posição, relaxa e continua. O importante é não desistir. Porque assim, a gente também pode achar alternativas, né? Às vezes eu tô fazendo sempre naquela posição que me cansa demais. Meu, muda, sabe? Sim, Ah, será sim, que agora sim. dá pra ser assim, que eu não vou ter tanto esforço? Ou, sei lá, minha Uhum, perna dói desse jeito. Ter essa liberdade para falar sobre isso e conseguir desenvolver esse lado da vida, né? Que é tão importante quanto uhum, todos os outros. Eu acho que se aham. conhecer para poder fazer essa comunicação, né? Entender as suas dificuldades, e aí você também se relaciona com. É tudo um ciclo, né? Maravilhoso para a Sim, pessoa se reapropriar disso que era dela, né? Que por algum motivo foi aí bloqueado. sem dúvida. Ai, tô muito feliz com essa conversa. Ai, gente, eu também. Nossa, amando. A gente tem que fazer isso ao vivo. Sim, nossa, vai ser muito sensacional. E eu acho que isso vale não Uhum, só para fibro, né? Como a gente falou muitas vezes para qualquer mulher, mas enfim, para outras uhum. condições, né? Também, às vezes, que existem aí milhares de condições invisíveis, condições Sim, desconhecidas, sim. que acabam influenciando e é uma coisa que acaba atrapalhando nossas relações, né? Uhum, sem dúvida. Mas maravilhoso. Então, gente, ó, fica aí a dica, entendeu? Quem quiser, procura a Tati. Pena que ela Sim. mora em São Carlos, né? Um pouco longe de É, mim. mas eu vou fazer um encontro em São Paulo, mês que vem, no último final de semana de fevereiro, é um final de semana antes do carnaval. Vou fazer um encontro em São Paulo, encontro Vulva Livre, para encontrar o pessoal que segue a página, porque eu tô em São Carlos, né, que é interior, é um pouquinho, umas 4 horas de São Paulo, mas já fazia algum tempo que eu tava querendo. Muita gente me manda mensagem perguntando quando você vem para São Paulo. E eu acabo indo só visitar parente, né? Enfim. E aí eu Aham. falei, não, esse ano eu vou fazer um encontro pra gente ver o que que sai dali. De repente a gente monta um workshop, um curso, alguma coisa assim. Sobre os assuntos que eu posto lá na página, né? Então, lá na Vulva Livre eu falo muito sobre sexualidade, sobre Uhum. relações mesmo, sobre autoconhecimento, sobre ginecologia natural. Então, é isso. Ginecologia natural, gente, maravilhoso. Perguntaram também tratamentos naturais, né? Aham, Porque muitas vezes é tipo, tasca remédio e tal, tudo aham, aham. alopático, enfim, os medicamentos de Uhum, indústria farmacêutica. E a gente sabe que existem uhum. muitas alternativas, né?
Tati, às vezes Sim, faço umas sem dicas dúvida. de ginecologia natural, eu faço todas. E Eu é amo ótimo também. porque os tratamentos naturais, alternativos que as pessoas falam, geralmente são tratamentos que consideram a gente como um todo, né? Sim, E não só, tipo, sim. ó, vai tratar isso aqui, vai tratar toda a Aham, complexidade. Isso é maravilhoso para fibro, né? Que essa é a ideia também. A aham. gente trata ela como um todo. Então, acho que vale aí a pesquisa. Tá ouvindo, Tati? Deu uma travadinha, mas agora já Tá bom. voltou. Aham. Voltou. Sim. Então, gente, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa, Tati? Você acha que eu tenho te falar? Não, acho que é isso. Gostei muito das mensagens que o pessoal mandou para você, né? Uhum. Também queria deixar em aberto, se alguém quiser. Ah, teve um insight, ou perguntou aqui embaixo, a gente acabou não lendo, não sei. Se quiser mandar depois para Sim, mim, acho que para Lívia também, né? Não tem problema nenhum. sim, sim. Eu procuro responder sempre as mensagens que eu recebo. E fiquem de olho sempre quando tiver algum encontro, alguma coisa, de repente a gente se conhece pessoalmente, conversa sobre isso pessoalmente, né? E Sim. é isso, acho que a gente estamos todas juntas, todos juntos, todas juntas, nessa luta de tirar mesmo esse tabu, de conseguir falar cada vez mais sobre o nosso bem-estar, falar sobre sexualidade, porque a comunicação é a ferramenta que a gente tem para se relacionar nesse planeta, assim, enquanto ser Sim. humano, né? Então, quanto mais a gente fizer isso, de ai, estamos fazendo uma live, estamos conversando, manda uma mensagem, escreve um texto, vamos falar sobre as coisas que a gente sente, que a gente pensa, para a gente poder ir crescendo juntos, né? Acho que É, esse que é o abrir grande a objetivo. possibilidade, né? Abrir a Aham. possibilidade dessa comunicação mesmo. Que isso seja Uhum. o despertar, né? O começo para essa trilha, esse caminho que a gente sabe que é contínuo, né? De se conhecer Sim. mais. Muito legal, adorei, adorei, adorei. Ai, eu tô muito feliz. Gratidão, Nossa, sua muito linda. sensacional. Lindo. Obrigada, viu, tá? Ah. E eu vou deixar a live salva. Um monte de gente mandou Uhum. mensagem, pelo amor de Deus, deixa salva que eu não vou poder assistir. Então, eu vou deixar salva aqui no IGTV. Para quem não sabe, é um Aham. canalzinho aqui do Instagram, é só clicar lá, tem vários vídeos, eu vou deixar essa salva. E vou tentar Uhum. subir também para o YouTube e para o Facebook para ficar guardado. E é isso Legal. aí, gente. Mandem mensagens, vamos interagir. Esse encontro só surgiu pela demanda da galera, que sempre manda muito perguntas sobre isso. Então, assim a gente vai construindo, né, as necessidades e dando aquilo que a gente precisa mais falar. Com Mas eu acho que certeza. é isso, gente. Obrigada aí pela Então participação tá de bom. todos. Foi muito legal. E a gente se Obrigada, vê. gente. Beijo, Gratidão. Tati. Beijo, Beijo, gente. Tchau, linda. tchau. Até Tchau. mais.